Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. O desejo do meu coração é que o Espírito Santo esteja abençoando as nossas vidas de uma forma especial aqui nesta noite. Amém? Para vocês que trouxeram Bíblia e querem acompanhar a leitura, o texto que vamos ler está no livro de 2 Timóteo, no capítulo 3, o versículo de número 15. Glória a Deus. 2 Timóteo 3, 15. Glória a Deus. Encontraram? Então vamos ler. E que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Senhor Deus, Pai poderoso, Criador dos céus e da terra, em nome do Teu Filho amado, nós aqui estamos e rogamos ao Teu Santo Espírito que venha falar em nossas vidas, em nossos corações. Pai, me coloco nas Tuas mãos, entendendo que nada sou sem a Tua presença. Portanto, peço, Deus, que o Teu Santo Espírito esteja em nossas vidas, dando vitória em tudo, para que possamos estar na Tua presença, em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, meu Deus. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu creio que, ao abrir a Bíblia nesse capítulo, se o pastor Edmar estivesse aqui, certamente ele ia citar o versículo de número 12, né? E todos os que piamente querem viver em Cristo padecerão perseguições. E eu sei que ler nesse capítulo aqui também, perto do pastor Miguel, vendo ele sério assim, eu creio que ele esqueceu de alguma coisa, né? Porque aí não estou falando que ele ia lembrar. O versículo 14 diz: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Isso, eu sei que ele lembra do ano de 1988. Nós estávamos ali em Damolândia num culto, na casa do presbítero, irmão Domingos, e era uma época que eu viajava muito e congregava aqui. Então, sempre algumas cidades, estados que a gente chegava, não tinha outra igreja, a gente ia participar, não tinha dessa igreja, a gente participava nas outras, né? Então, vários obreiros, pastores, irmãos convidavam para que a gente congregasse ali na igreja deles, né? E uma vez teve uns que fizeram até uma proposta de dar uma boa ajuda de curso para mim, o Natanael, ficar cantando lá na igreja e participando dos evangelismos. E nós não aceitamos, né? E quando eu fui dar esse testemunho lá em Damolândia, eles disseram que eu estava muito inspirado lendo esse versículo. E com o tempo eu saí, me afastei daqui por uns 6, 8 anos, mais ou menos, né? Fui para a missão. E todas as vezes que o pastor Miguel me encontrava, ele me lembrava disso, né? Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Você não está permanecendo, não, né, rapaz? Você saiu da igreja. Mas eu havia ausentado em corpo, mas em espírito eu estava sempre aqui com os irmãos, né? A gente vinha, participava dos cultos na maior normalidade e, graças a Deus, estamos unidos aí nesse caminho. Amém? Bom, e quando lemos aqui esse versículo, a gente olha para o trabalho do apóstolo Paulo e a gente vê que ele designou Timóteo para estar ali ministrando a palavra. E a gente olha para Timóteo, sabe que ele era o discípulo mais próximo de Paulo, e por isso Paulo disse para ele que permanecesse na doutrina e que desde a meninice ele sabia as sagradas letras,
Agora, por que o apóstolo Timóteo sabia essas sagradas letras? E o apóstolo Paulo recomendou para que ele permanecesse. Ele tinha a idade de 30 anos, mais ou menos, quando estava nesse ministério, e ele era filho de uma judia, e essa judia era crente, ela servia ao Senhor, mas já tinha a influência do seu pai, que era grego e que também era ateu. E duas influências, porque como grego ele era ateu, e também devido à cultura grega, que era muito destacada na antiguidade, e como é normal nas famílias, às vezes os filhos de sexo masculino, eles tendem mais a acompanhar a ideologia do pai. E o apóstolo Paulo queria que Timóteo permanecesse na doutrina de Cristo, que ele servisse ao Senhor. Por isso ele recomendou e o lembrou que desde a meninice ele conhecia essas sagradas letras. E por isso Paulo aconselhou a ele que renunciasse à impiedade, às obras da carne e tudo que desagradava a Deus. E para viver piamente ele ia padecer perseguições, tentações, mas ele ia estar sempre lembrando das sagradas letras, que Jesus Cristo é aquele que veio, morreu pelos homens para salvar, para dar vida eterna. Amém? E como é de costume também, na palavra de Deus, nós recordarmos aquilo que temos aprendido, porque sabemos que, caminhando no caminho do Senhor, nós vivemos hoje uma época de Novo Testamento, uma época neotestamentária, mas também nós estamos sempre recordando e buscando também algo do Novo Testamento. E então isso é muito interessante, porque quando nós colocamos a nossa fé em Jesus, nós sabemos que Ele é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Sabemos, como crentes unicistas, sabemos que Ele é aquele mesmo Deus lá do Velho Testamento. E então nós estamos sempre buscando algo no novo, no velho, para fazermos a vontade de Deus. E um determinado escritor na Bíblia Sagrada escreveu um versículo: lembra-te das coisas antigas. Amém? E socialmente falando, nós temos também a antropologia, que faz análise das coisas antigas, para que possa cooperar no presente e no futuro. Então a antiguidade nunca vai ser esquecida. E nós sabemos que, se nós fôssemos esquecer as coisas antigas, talvez esqueceríamos do nascimento de Jesus, da sua morte. Mas nós sabemos que há mais de 2000 anos Ele padeceu naquela cruz, morreu para nos salvar, e somos ensinados a recordar a sua trajetória, a sua vida e a sua morte, e participar do seu corpo e do teu sangue. Glória a Deus, aleluia. E então é muito interessante quando nós olhamos essas coisas, para que possamos traçar a trajetória da nossa vida espiritual. E durante algum período eu passei sem estar aqui ministrando, e muitos irmãos me questionavam, perguntavam, às vezes a gente conversando, você fala, por que você não está pregando? Não, eu estou com muita dificuldade para memorizar versículos, e também na igreja local eu prefiro ouvir o meu próximo pregando, né? Porque eu acredito que os irmãos sempre fazem melhor, né? Então eu prefiro estar ouvindo. E também chegou aquela época de política, né? Os irmãos muito avançados, correndo muito, muitas pessoas, acho que até a maioria das igrejas do Brasil, correndo aí com 22, e eu estava com 9 atrás, eu estava muito atrasado, irmãos. Eu falei, está difícil de acompanhar esse povo. Mas graças a Deus, no Espírito estamos unidos, estamos aqui para fazer a vontade de Deus, amém? E
Então, o que quero falar nesta noite, a respeito dessas sagradas letras, é que o apóstolo Timóteo, ele sabia também que a Bíblia Sagrada dizia, não temas. E eu sei que foi uma época de muito temor para as pessoas no ano 2022, e viram os acontecimentos que tiveram logo aí no início do ano. Eu sei que muitas pessoas ficaram abaladas, mas nós temos uma promessa do nosso Deus, não temas, porque Ele disse, eu sou contigo, eu estou convosco até a consumação dos séculos. Então eu creio que nesta noite o Senhor tem uma palavra de ânimo para a igreja, porque indiferente de tudo que vem acontecendo, de tudo que aconteceu, indiferente de regime político, porque também Timóteo enfrentava um regime difícil, tanto é que eles foram expulsos de cidade, inclusive na cidade de Bereia, eles foram uma comitiva de 3 obreiros para pregar ali, foi Paulo, Silas e Timóteo, e Paulo sofreu tanto que de repente ele não suportou mais ficar ali, ele fugiu, mas Timóteo ficou ali e também ficou junto com ele Silas para pregar a palavra de Deus. Então não importa o regime, porque a igreja ela não está afiliada a um partido, a igreja está filiada no nome do Senhor Jesus Cristo, e Ele diz, eu sou o Senhor que te sara, eu sou o Senhor que te cura, eu sou o Senhor que te salva, eu sou o Senhor que te guarda, eu sou o Senhor que ilumina os teus caminhos. Ele disse, eu sou Deus, e não há outro Deus além de mim, o meu conselho será firme, e nunca alterarei o que saiu dos meus lábios, e eu protejo a minha igreja. Glória a Deus. Foi Ele que disse, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja não tem que temer. Alguns estão olhando dizendo, olha, o novo presidente está conciliando com o país comunista, ele está conciliando com isso, conciliando com aquilo, mas a igreja do Senhor está conciliando com o Espírito Santo. Glória a Deus. E ninguém pode contra a igreja. Ninguém pode. O apóstolo Paulo, quando estava pregando, eles pegaram, surraram e deixou ele mole. Ele saiu da cidade fugindo porque não suportava mais apanhar. Saiu como morto. De repente ele para lá. As pessoas disseram com ele, agora o apóstolo Paulo vai embora. Não, ele sacudiu a poeira e disse, eu vou voltar e pregar. Irmãos, eu quero que a igreja lembre. A igreja de Deus, ela nunca dependeu de moleza para crescer. Os nossos irmãos do passado cultuavam nas cavernas, muitas vezes perseguidos pelo Império Romano, mas eles não deixavam de exaltar o nome do Senhor. Eu me lembro, há um tempo atrás, quando a Rússia, naquele regime infernal, que não permitia que os nossos irmãos pregassem o Evangelho, os nossos irmãos tinham que pegar uma parte da Bíblia, simplesmente uma folha, colocar no bolso e ir para lugar escondido, reunir para cultuar. E até aquele governo Mikhail Gorbachev, ele queria matar, queria torturar. Mas chegou um tempo quando ele viu que o Espírito Santo estava usando a igreja, ele flexibilizou e permitiu que a igreja dirigisse um culto ali na Praça Vermelha, em frente ao palácio, e abriu as portas, e a primeira igreja evangélica que entrou ali foi o Ministério Madureira, e o evangelho é pregado naquele país para a honra e glória do nome de Jesus. O ano passado, um regime terrível na China também tentava impedir a igreja do Senhor. Aqueles irmãos saíam para os porões, iam orar, buscar ao Senhor, e de repente o Espírito Santo começou a operar. Pessoas chegavam paralíticas, eram curadas. Pessoas cegas eram curadas. E chegou a notícia no palácio, o governo flexibilizou. Hoje eles têm mais liberdade para pregar a palavra de Deus.
Eu me lembro que eu conversei com um chinês uma vez, que eu estava em Buenos Aires, e eu até nem tinha olhado o mapa direito. Eu cheguei nele e disse que o Brasil era maior do que lá. Aí ele sorriu para mim, pegou o mapa e disse: não, lá é maior do que o Brasil. E ele começou a me mostrar aquelas regiões. Chegou numa região de montanha no mapa, ele me mostrou e disse: você está vendo isso aqui? Sim, isso aqui são tantos mil quilômetros quadrados. E essa região, para uma pessoa ir na cidade, ele precisa andar 2 meses a pé ou a cavalo para conseguir chegar, para pegar o primeiro transporte para ir a uma cidade. E também havia aquela ilha de Macau, em que estavam ali alguns descendentes de estrangeiros que eram discriminados, nasciam, cresciam, viviam ali naquela ilha, morriam e eram sepultados ali. Não tinha liberdade, mas o Evangelho entrou lá, porque o Evangelho é coisa de poder. Não existe barreira contra o Evangelho. Nós sabemos que Deus é Senhor, que pode todas as coisas. Glória a Deus, aleluia! E nós olhamos na Escritura Sagrada, nós vemos no tempo dos apóstolos, quando eles estavam pregando, se levantavam sacerdotes juntamente com o rei Herodes e diziam: não, é preciso parar de pregar. Quando chegou e prendeu o apóstolo Pedro e tentou deixá-lo na prisão, ele e seu companheiro, mas Deus enviou o anjo ali e soltou eles daquela prisão, e eles começaram a pregar o Evangelho. E as autoridades políticas, tentando fazer recordar, dizia: nós já dissemos que não é para vocês pregar o nome de Jesus aqui. Nós não queremos que pregue o nome deste Nazareno que nasceu, que morreu e ressuscitou. Nós não queremos. Mas Pedro fez uma oração, pediu a Deus que Deus desse força para que com ousadia ele começasse a pregar essa palavra. E resultou que nenhuma de suas pregações 5.000 almas renderam aos pés do Senhor. Não temas é uma expressão que temos 365 vezes na Escritura. Então, cada dia que você for olhar, que você for ficar impressionado com noticiários, com perseguições, lembra que Jesus disse: não temas, eu sou contigo. Bendito seja o nome do Senhor. E o apóstolo Pedro deixou uma frase ali que era mais importante obedecer Deus do que obedecer os homens. E a igreja continuou. Eu me lembro também do ministério de Jesus, quando Jesus estava curando, e chegou alguns sacerdotes, alguns escribas, fariseus, e disse para que Jesus parasse de pregar. E Jesus o indagou, ele disse: porque Herodes vai te matar. Jesus parando: Herodes quer me matar. E agora, o que acontece? Jesus parou de pregar. Ele disse: não, diga àquela raposa que eu estou curando hoje, que eu estou expulsando demônios hoje, expulsarei amanhã e no terceiro dia estarei pronto. Bendito seja o nome de Jesus. Agora, por que Jesus chamou Herodes de raposa? Porque todos que estudam questão de animalia sabem que raposa é um animal de natureza solitária. Então Herodes estava só, porque aqueles homens não iam acompanhá-lo para matar Jesus. Ele teria que enfrentar só. Agora, quem poderia dar força a ele? Poderia ser o demônio, talvez Satanás. Mas Jesus, quando ressuscitou, ele já havia descido às partes baixas da terra, tomou as chaves da morte e do inferno, e ele já havia esmagado a cabeça de Satanás na cruz do Calvário. E se a igreja está com Jesus, a igreja é vitoriosa. Glórias ao santo nome de Jesus. Não temas, não temas, eu sou contigo. Quando o sangue foi derramado, este sangue frutificou. A igreja não foi construída com mordomia, não, irmãos. Custou sofrimento. É por isso que ela tem um futuro glorioso. É por isso que no presente ela tem poder de determinar as coisas neste mundo.
Todos que querem viver piamente padecerão perseguições, mas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Bendito seja o nome de Jesus. Oh, Deus maravilhoso. Salomão escreveu em Eclesiastes: não diga os dias passados foram melhores do que estes, porque quem assim diz, não diz com sabedoria. Mas às vezes a gente recorda o passado e começa a sonhar com coisas novas para a igreja. É como se fosse uma forma antropológica. Eu me lembro, aqui mesmo nesta igreja, que esta igreja tinha um trabalho muito bonito, tinha um programa de rádio, e eu acho interessante que tinha algumas campanhas aqui de cura e de libertação, e nessa região era conhecido como uma igreja que causava temor, porque as pessoas não entendiam a glória de Deus que descia aqui neste lugar. E um determinado irmão fez uma campanha de cura e libertação aqui. Nós não tínhamos equipamentos tão sofisticados como esse hoje, de transmissão ao vivo. Usava apenas um gravadorzinho daquele quadrado com fita cassete. E eles gravavam as pregações que eram feitas aqui. E um irmão saiu para uma região aí do norte de Goiás com um gravadorzinho e levou uma fita cassete daquela. E às vezes ele rodava na casa das pessoas, e pessoas enfermas eram curadas. Pessoas que não conheciam Jesus convertiam através daquelas mensagens. E houve algo importante: ele chegou numa casa e começou a rodar aquela fita cassete. Várias pessoas chegaram ali para ouvir, e ele não entendia de libertação, e 4 pessoas caíram possessas ali. E aquele irmãozinho sem experiência pensou: e agora, o que é que eu vou fazer? Aqueles demônios estribuchando no chão. Ele pegou aquele gravadorzinho, chegava no ouvido do endemoniado, rodando aquela pregação, e eles foram libertas para a honra e glória do nome de Jesus. É isso que Deus tem para a igreja. Bendito seja o nome de Jesus, porque Jesus disse que crê nele, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão em sua vida. E ele ainda deixou que nós podemos fazer obras maiores do que as que ele fez, né? Então o que resta é entrarmos nesse caminho, buscar saber que Deus está conosco, que Ele é o Senhor, que Ele nos guia e que Ele nos sustenta em nome de Jesus. Todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Ele tem poder para curar, tem poder para libertar, tem poder para levantar aquele oprimido, tem poder para dar força àquele que está fraco, tem poder para dar unção àquele que está frio, tem poder para fazer triunfar aquele pequenino que diz que não é nada, ele pode fazer tudo. Bendito seja o nome de Jesus. No livro de Deuteronômio 32, 39, ele diz: eu sou o Senhor que faço e desfaço. Nada pode impedir as mãos de Deus. E esse é o Deus da igreja. Esse é o Deus que nós servimos. O que nos resta é reconhecermos. O que nos resta é voltarmos para Ele, porque Ele tem tudo para fazer em nossas vidas e fazer com que nós venhamos crescer cada dia mais na graça e no conhecimento. Bendito seja o nome de Jesus. E um dos caminhos é conhecer essas sagradas letras. Bendito seja o nome de Jesus. O tempo não espera, mas eu quero falar algo a respeito dessas sagradas letras. Talvez alguns dos irmãos já viram contar aquela paródiazinha do canoeiro e do filósofo. Diz que um determinado filósofo estava indo dar uma palestra filosófica do outro lado do rio, e era um homem de muita influência, e à medida que ele ia caminhando, as pessoas o assediavam para ouvir
tanta sabedoria que ele tinha para expressar. E quando ele chegou à margem do rio, as embarcações já haviam ido, restava ali um canoeiro pescador com uma pequena canoa. E ele procurou aquele homem se o podia levar, e o canoeiro dispôs levá-lo do outro lado do rio. E como pessoas que são muito voltadas para a intelectualidade física e não voltam para a palavra de Deus, têm a tendência de se exaltar com o conhecimento. E aquele filósofo andando com aquele canoeiro disse: você entende de matemática? Aquele canoeiro olhando disse: não entendo essas coisas não, acho que nem ouvi falar. E o canoeiro com seu reminho, o filósofo olhava para ele: ixi, então você perdeu uma grande parte da sua vida. E começava a andar novamente, navegando com aquela canoa e se armando um temporal. Aquele filósofo olhava para aquele canoeiro e dizia: você entende de química? Não conheço essas coisas. E continuava remando. E vai indo. Aquele canoeiro: o senhor conhece de física? Não. Permitem-me dramatizar um pouquinho. Mas o senhor não conhece lei de Newton? Não. O senhor não conhece de velocidade média? Não conhece eletromagnetismo? Não, nunca nem vi falar. E vai remando. E o temporal se armando. Chegou uma época, chegou um determinado momento, aquele filósofo: o senhor entende de biologia? Não, nunca vi falar nessas coisas. Mas o senhor é pescador? Sim, eu pesco. O senhor sabe me dizer se um peixe é homeotérmico ou pecilotérmico? Não, nunca nem vi falar nisso. E vão remando com a canoinha. De repente o temporal começa, e para surpresa deles, uma forte correnteza vem e choca com aquela canoa em um rio de muitas rochas. Aquela canoa bate em uma rocha e se divide ao meio. Aquele canoeiro começa a nadar e olha para o filósofo e diz: você sabe nadar? O filósofo: não. Ele diz: então aí você perde toda a sua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, nós não sabemos tantas filosofias. O apóstolo Paulo diz: eu não fui a vocês com filosofias vãs, com sabedoria humana, mas eu fui com o evangelho de poder, com o evangelho de salvação. E a igreja conhece as sagradas letras. A igreja está buscando mais conhecimento no Senhor. Deixe que o mundo com suas filosofias possam agorar, possam dizer, possa criticar, dizer o que quer, mas a igreja tem que continuar marchando no temor do Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 7: Deus não deu o espírito de covardia, e sim de valentia. Agora, existem algumas Bíblias aí que mudaram essa expressão. Eu até não gosto, apesar que o sentido é o mesmo, mas eu prefiro essa expressão mais radical, que diz covardia no início e valentia no fim. Porque algumas terminam lá, começa com espírito de temor e termina com espírito de moderação. E moderação está também relacionado a suavizar. Mas a igreja não está aqui para suavizar com o mundo. A igreja está aqui para mostrar o mundo, para levar o impacto do poder de Deus e saber que somos diferentes para a honra e glória do nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Muito obrigado. E muitas vezes nessa caminhada nós fracassamos. Muitas vezes tendemos a errar, abaixamos as nossas cabeças, mas o Espírito Santo está aqui nesta noite para perdoar, para transformar vida e fazer caminhar de cabeça erguida.
O livro de Apocalipse 2:5 diz: lembra-te de onde caístes, arrepende-te e volta a praticar as primeiras obras. Bendito seja o nome de Jesus. Se você veio aqui enfraquecido nesta noite, sabe que o Espírito Santo quer trabalhar em sua vida. E se o inimigo está tentando frustrar você, tentando te oprimir, tentando fazer-te perecer no caminho das trevas, saiba que Jesus derramou sangue na cruz por ti, e que Ele te comprou com o sangue de Deus. Você não precisa ficar escravizado pelos males. Bendito seja o nome de Jesus. Irmão Willis, eu não sei se você consegue pôr um hino aí, consegue? Ou tem? Então, por favor, coloque aí primeiro Amor com Rebanhão, por favor. A igreja veio para ter vitória. O que precisa, irmãos, o que precisa é nós voltarmos onde caímos. Não precisamos caminhar de cabeça baixa, porque Deus é conosco. Ele diz: eu te sustento com a minha destra, eu te tomo pelas mãos. Eu sou o Senhor que te salva, eu sou o Senhor que te guia. Bendito seja o nome de Jesus. É o playback ou cantando? Estou cantando mesmo. Bendito seja o nome de Jesus. Ele te toma pelas mãos aqui nesta noite, igreja. Ele te fará caminhar por veredas que ainda não conheceram. Quando nós olhamos ali no Velho Testamento, quando os judeus caminhavam destino a Canaã, em meio àquela escuridão, ele era aquela coluna de fogo que os aquecia e que iluminava. E ele está vivo. O que precisa é que nós reconheçamos os nossos atos. Se há pecado, que venhamos confessar. Ele pode transformar os males em bem. Ele pode tudo. Glória a Deus. Glória a Deus. O que precisa é reconhecermos. Salomão escreveu: reconheça-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. O espírito de facção deve sair. O espírito de divisão deve sair. O espírito de orgulho deve sair. O complexo de superioridade é lançado por terra, porque estamos unidos em Cristo pela cruz do Calvário. Estamos no caminho. Somos aqueles pequeninos, mas temos a glória de Deus sobre nossa vida. Bendito seja o nome de Jesus. Oh, Deus de maravilha. Quero Deus de fortaleza. meus conceitos. É um momento para nós analisarmos. Eu quero reconstruir. Seja o nome de Jesus. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Glória a Deus. Eu me Jesus. arrependo, Senhor. Tu conheces nossas Me vidas, Pai. arrependo, Senhor. E é um momento que nós nos Me lançamos diante de Ti, Pai. Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus.
unção de Deus está aqui. Glória a Deus. O Espírito Santo envia uma unção de quebrantamento aqui nesta noite. Oh, aleluia! Engrandecido seja o teu nome, Jesus. Ricanui de covas, lecho de malamashure de andalabaias. Ciclana covas demais, sui de cantas, riais, sui micábias. Aleluia! Oh, Espírito Santo, contigo. obrigado por esse encontro, Deus. Quero Diando de lamaço e de cantas lamaias. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Continue tocando, Pai. Continue ministrando a tua obra, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Teu nome é digno de ser adorado. Senhor, Oh, me Espírito arrependo, Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor. Ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Oh, Deus de maravilha. Tu é quem recebe as confissões dos corações nesta noite, Senhor. Oh, Deus de maravilha. Nós te honramos, Deus. Oh, Deus de maravilha. Em teu nome, Jesus, nós rogamos, segure a tua igreja. Segure a tua igreja, traga conversão a nossas vidas, Pai. Que possamos voltarmos a Ti a cada dia, a cada instante, a cada hora, Pai. Tu és Deus. E no Teu nome, Senhor, nós encerramos aqui, Pai. Pedimos que o Teu Espírito continue trabalhando os nossos corações. Encerra o momento da ministração da Tua palavra, Pai. Mas o Teu Espírito Santo continua tocando. Nós sabemos que a Tua voz pode incomodar aqui, pode incomodar no leito, onde quer que esteja. Tu és Deus de maravilha, Pai. Nós cremos em Ti, Pai. No Teu nome, Senhor, eu Te agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a igreja e que o Espírito Santo fale melhor em cada vida. Em nome de Jesus. Glória